Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro. Tô gravando, galera, Dinâmica. Estamos na aula 27 já, hein, meu? Olha aí, caramba! Aula 27. Quantidade de movimento. Galera, eu gravei toda a dinâmica, hein? Desde o comecinho, os tipos de força, os casos das leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton, as aplicações da lei de Newton, toda a parte de energia, trabalho, energia, potência, todo esse pacote detalhado para você. E agora estamos na aula número 27, a gente vai começar esse outro pacotinho dentro da dinâmica, que nós chamamos de dinâmica impulsiva, tá? Quantidade de movimento, aula 27. Aula 28 é de impulso e teorema de impulso. E aí daí para frente, conservação de quantidade de movimento, colisões e tarará, tá? Vai aproximadamente até a aula 37, tá? Então faltam umas 10, 11 aulas ainda para serem gravadas, tá legal? Então vamos lá, ó. Quantidade de movimento. Ô, galera, mas antes de eu começar, por favor, né, meu? Dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, isso dá um retorno bastante bacana para quem grava vídeo, tá bom? Dá uma força para mim, hein? Por favor, a força que você puder. Galera, então vamos lá, ó. Quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento, Boaro? Tranquilo, gente. Essa primeira aula aqui é muito tranquila, é só a definição de quantidade de movimento, discutir algumas coisas aqui da análise vetorial da quantidade de movimento. Quantidade de movimento de um corpo é definido como sendo a massa vezes a velocidade. Então, ó, note, um corpo de massa m se desloca com uma certa velocidade v, a quantidade de movimento desse corpo é o que, meu querido? Minha querida? Massa vezes velocidade, tá? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Gente, importante, hein? Notou? Ó. O que esse símbolo nos diz? Quantidade de movimento, galera, assim como velocidade, são grandezas vetoriais, tá? Quantidade de movimento, assim como a velocidade, é uma grandeza vetorial. Então, ó, quando eu tenho um escalar, massa é uma grandeza escalar. Multiplicada por um vetor, eu tenho uma grandeza vetorial. Então, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Não se esqueça disso, por favor, hein? Essa análise é muito, muito importante. Então, é simples, massa, velocidade. Qual é a unidade, Boaro, de quantidade de movimento? Gente, a unidade de quantidade de movimento é a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, que é o metro por segundo. Então, a quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo. Tá bom? Galera, lembra da energia cinética? mv² sobre 2? Então, é muito comum aparecerem problemas em que ele relaciona as duas coisas, tá? Muito, muito comum mesmo. Nós vamos usar bastante essa ideia de quantidade de movimento mais para frente, quando a gente fizer colisões, tá? Por exemplo, quando você joga uma bolinha de gude em cima de outra, uma bola de futebol sobre uma outra bola qualquer, ou mesmo colisão entre dois carros e tal, a gente trabalha bastante com quantidade de movimento, juntamente com energia cinética. Energia cinética era o mv² sobre 2, lembra? Muito bem. Gente, então eu vou definir para você o que é a quantidade de movimento de um sistema de partículas, de um sistema de corpos. Quantidade de movimento de um sistema, gente, veja só. Eu tenho, por exemplo, essa partícula de massa m1 com velocidade v1. Eu tenho essa outra de massa m2 com velocidade v2. Eu tenho essa terceira de massa m3 com velocidade v3. A quantidade de movimento do sistema é a soma das quantidades de movimento de cada uma delas. Mas note, como eu reforcei aqui, ó, tá? Cuidado! Quantidade de movimento é um vetor. Então, a soma da quantidade de movimento do sistema, constituído por essas três partículas que eu representei aqui, vai ser o quê? Vai ser uma soma vetorial dessas quantidades. Então, ó, M1V1, vetor, né? M2V2, vetor, M3V3, vetor. É uma soma vetorial das quantidades de movimento de cada elemento desse sistema. Tá bom? De cada partícula, de cada corpo, do que for desse sistema. Tudo bem? Muito bem. Galera, então eu vou apagar essa lousa para passar para você como é que você faz variação da quantidade de movimento, levando em consideração que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Então eu vou apagar isso aqui para fazer detalhes para você, tá bom? Ó, variação da quantidade de movimento. Bom, a quantidade de movimento é fácil, né, Boaro? É massa vezes a velocidade, né, meu? Isso aí. Mas, ó, quer ver só? Imaginemos a seguinte situação. Eu tenho uma bola de futebol que está indo para lá a uma velocidade de 1 metro por segundo. Para simplificar, eu vou pegar uma bola de futebol de meio quilo, indo para lá a 2 metros por segundo, só para simplificar a conta. Então, a bola de futebol de meio quilo, indo para lá, meio quilograma, indo para lá com uma velocidade de 2 metros por segundo, ok? Então, ela está vindo, ó.
Qual é a quantidade de movimento que ela tem, Boaro? A quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Dá pra fazer de cabeça, né, meu? A massa é meio, 0,5. A velocidade é 2. Meio vezes 2. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. É ou não é? Então, meio vezes 2 é 1. Então, a bola está indo para lá com uma quantidade de movimento igual a 1. 1 que, Boaro? 1 quilograma metro por segundo. Beleza. Então, ela está indo para lá a 1 kg metro por segundo de quantidade de movimento. Aí ela vai, se choca contra a parede, galera, e volta. Tum. Mas ela volta com a mesma velocidade. Uma situação particular. Ela vai, bate e volta com a mesma velocidade em módulo, mesma velocidade. Então ela foi, bateu e voltou. Bom, ela foi a 2 metros por segundo, bateu e voltou a 2 metros por segundo. Foi a 2 metros por segundo, bateu e voltou a 2 metros por segundo. Pera aí. Então vamos calcular qual é a quantidade de movimento final dessa bola? Vamos pensar? Pera aí. A quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade. Bora falou, é só isso aí. A quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então a massa continua a mesma, porque a bola não perdeu massa. E a velocidade continua sendo 2, Boaro. Então vai ficar assim, a quantidade de movimento final vai ser meio vezes 2, que é igual a 1 de novo. Opa, então peraí. Ela tinha uma quantidade de movimento 1, quando foi. Ela na volta ela tem a quantidade de movimento 1, quando ela volta. Olha só o pensamento do aluno, é muito comum esse pensamento. Aí eu pergunto assim, meu querido, minha querida, quanto vale a variação da quantidade de movimento nesse caso que eu dei como exemplo? Quanto vale a variação da quantidade de movimento? Boaro, vale zero. Vale zero, Boaro. Por quê? Porque ela, quando estava indo, a quantidade de movimento valia 1 kg por segundo. Quando voltou, também vale 1 kg por segundo. Beleza. 1 menos 1 é zero. Não houve variação da quantidade de movimento. Errado. Ó, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, galera. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, a bola de futebol indo para lá é uma coisa. A bola de futebol vindo para cá é outra coisa. O módulo da velocidade, o valor da velocidade pode ser o mesmo, como esse exemplo que eu citei para você. Mas, meu querido, o vetor velocidade não é o mesmo. O vetor velocidade não é o mesmo. Para lá é uma coisa, para cá é outra coisa, né, meu? Claro, olha só, hein? Fica esperto, hein? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então como é que eu faria, Boaro, nesse caso? A gente vai fazer vários exercícios assim. Eu vou fazer uma aula especial de colisão contra obstáculos fixos, em que eu discuto isso em detalhes para você, tá? Bater contra uma parede, se chocar contra o chão, uma certa diagonal. Vou fazer uma aula discutindo isso em detalhes para você, mas eu quero que você entenda o que nesse momento, meu querido. Pelo fato da quantidade de movimento ser uma grandeza vetorial, numa situação como essa que eu descrevi, você precisa adotar um sentido como sendo positivo, tá bom? Geralmente nós adotamos um sentido positivo na volta. Então, quando a bolinha voltou, essa bola voltou, ela tinha 1 kg metro por segundo de quantidade de movimento positivo, porque eu adotei positivo para lá. E quando ela estava vindo, ela tinha 1 kg metro por segundo, só que negativo. Por quê? Porque ela estava vindo para cá e eu adotei positivo para lá. Geralmente a gente adota positivo na volta, entendeu? Então, não vai ficar 1 menos 1 que dá 0. Vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 é 2. Então, essa situação que eu descrevi aqui, a variação da quantidade de movimento não é zero, tá? Não é. Por quê? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Repito, vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso, tá? Situações de colisão contra obstáculos fixos. Agora eu quero que você entenda que pelo fato da quantidade de movimento não ser uma grandeza escalar, ela é uma grandeza vetorial, você tem que tomar cuidado na análise, hein? Quer ver só a situação? Outra situação. Imagina que eu tenho uma bolinha com 1 kg, por exemplo, que está vindo para cá com uma velocidade de 1 metro por segundo, por exemplo. Então ela tem 1 kg a 1 metro por segundo. Tá bom, só que ela está girando, galera. Por alguma razão, não sei nesse momento o que está fazendo isso com ela, mas por alguma razão ela está girando. Bom, então se ela está girando, galera, quando ela passa por esse ponto, ela vai ter um outro vetor velocidade. Vamos supor que o módulo seja o mesmo. Então, olha só, aqui ela tem 1 kg e aqui ela tem 1 metro por segundo. Aqui ela continua tendo 1 kg e ela continua tendo 1 metro por segundo. Mas, tá esperto, né? Mas esse vetor velocidade final não é igual, meu querido, a esse vetor velocidade inicial. Gente,
Eu fiz uma playlist, coloquei no meu canal sobre vetores. Eu fiz 5 módulos detalhados para você. Para você estudar dinâmica, você tem que dominar vetor. Para você estudar cinemática vetorial, você tem que dominar vetor. Magnetismo, eletrostático, você tem que dominar vetor. Por isso que eu fiz lá, tá? Tá na dúvida em trabalhar com vetores? Por favor, faça os exercícios só para você aprender primeiro, tá bom? Então, meu querido, ó. Bom, então, peraí. Então, vamos pensar na variação de quantidade de movimento nessa situação. Ela tem uma certa massa m e está para cá com uma certa velocidade v, ok, Boaro? Beleza. Eu vou representar na mesma figura o vetor quantidade de movimento, tá bom? Então, ó, representando na mesma figura quantidade de movimento inicial, tá aqui, ó, tá? Aqui eu fiz o vetor quantidade de movimentos maior que o vetor velocidade, um outro exemplo qualquer, um outro valor de massa qualquer, só para que você consiga ver os dois separados. Então, esse é o vetor velocidade e esse é o vetor quantidade de movimento. Ok. Galera, bom, supondo também que ele vai girando, chegar a esse ponto com o mesmo módulo de velocidade, então eu vou ter o mesmo módulo de quantidade de movimento. Deixa eu medir aqui para fazer o mais em escala possível para você ver, galera. 50 aqui, 20 ali, aqui, ó. Então, olha aqui o que está acontecendo. A quantidade de movimento final, que é um vetor, está desenhado ali. Ficou bom, né? Escala, né? Mais ou menos. Ó, quantidade de movimento inicial, quantidade de movimento final, beleza? Galera, pergunto, houve uma variação na quantidade de movimento? Olha aí como está claramente, né? Você está manjando vetor, você já viu, né? Houve uma variação da quantidade de movimento? Claro, né, Boaro? Claro. Meu querido, um vetor aqui é uma coisa. O vetor aqui, apontando para baixo, é outra coisa, cara, totalmente diferente. Pode até ter o mesmo módulo, como nesse exemplo que eu estou falando para você, mas são vetores diferentes. E o que é a variação da quantidade de movimento? Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, a variação da quantidade de movimento, galera, nesse caso é o vetor final menos o vetor inicial. É assim, tá? É uma variação de vetores. Ó, só que quando eu tenho o vetor negativo, galera, eu posso escrever nesse formato aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Ó, mudei alguma coisa? Não, né, meu? Não, né? Se eu tirar o parênteses aqui, sinal de mais some, ficou menos, volta a ser o que aqui, não é? Então, a variação da quantidade de movimento, eu posso escrever como sendo a quantidade de movimento final mais menos a quantidade de movimento inicial, beleza? Fez nada de novo, né, Boaro? Não, fez nada de novo. Mas olha que interessante. O que é menos um vetor? Você se lembra? Uma revisãozinha breve aqui. O que é menos um vetor? Se eu tenho um vetor para cá, o vetor A, por exemplo, o que é menos um vetor A, meu querido? Menos um vetor A, galera, é o oposto ao A. Ele tem que ter o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos, tá? Então, se eu tenho o vetor A para cá, menos o A, mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos opostos. Tá bom? Então olha só, por que eu falei isso para você? Porque o que é menos quantidade de movimento inicial? É eu pegar esse vetor, quantidade de movimento inicial, galera, e inverter. Então olha só, análise vetorial cuidadosa para você estar bem na sua prova, no seu vestibular, concurso público, né? Então, ó, o que é menos o vetor, Boaro? Eu pego esse cara e inverto ele, meu querido. Menos o vetor é eu inverter o vetor. Então, menos o vetor, ele está para cá, ó. Então, olha só, eu fazer a diferença entre os vetores é o mesmo que eu fazer a soma com o vetor oposto, não foi isso? Então, olha só, gente, eu vou fazer essa soma de vetores. Então, eu tenho o vetor quantidade de movimento final, ó, eu peguei esse cara e trouxe ele para cá. Gente, ó, peguei ele aqui, coloquei ele aqui. Quantidade de movimento inicial, menos a quantidade de movimento inicial, inverte o vetor, coloca ele aqui. Então, eu vou somar o vetor invertido. Quanto é que vai dar isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui. Esse cara aqui é a variação da quantidade de movimento. Entendeu? Entendeu? Galera, tranquilo. Se você sabe trabalhar com vetores, soma de vetores, subtração de vetores, você resolve os problemas de quantidade de movimento. Ó,
se você, supondo aqui que seja 90 graus, por exemplo, tá? Se eles são 90 graus ali, nesse caso, para esse caso aqui, ó, eu desço esse cara para cá, se eles são 90 graus ali, o 90 graus está aqui, tá bom? Ó? Então eu posso escrever um Pitágoras, tá bom? Então para esse caso, meu querido, minha querida, vale a relação. Mas note, isso não é necessariamente verdadeiro, tá, gente? Isso não é necessariamente verdadeiro. Para que eu possa usar a expressão de Pitágoras ali, aqui tem que ser 90 graus. Se ele tivesse vindo um pouquinho menos aqui ou um pouquinho mais, você teria que trabalhar com a lei dos cossenos, né? Lembra? A soma de vetores utilizando o método paralelogramo. Eu tenho uma aula só para explicar isso para você, na playlist de vetores. Tá bom? Entendeu? Tem gente que bate o olho no título da aula, né? Quantidade de movimento. Fala, uma aula só para quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, não tem muito o que discutir. Aí você vê o Boarinho aqui dando aula para você, detalhado, para você se dar bem na sua vida, que eu torço muito por você. Aí você fala assim, ops, tem bastante detalhe, tem muita coisa para eu saber se eu quero realmente alcançar um objetivo num curso concorrido, vestibular, concurso público, me dá bem na vida, né? Galera, então é o seguinte, vamos fazer o exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então, ó, o exercício diz assim, que é o Nafatec. Num certo instante, um corpo em movimento tem energia cinética de 100 joules, enquanto o módulo de sua quantidade de movimento é de 40 kg/metro por segundo. A massa do corpo em quilogramas é... Opa, como é que é? Peraí. Ele me deu a energia cinética e a quantidade de movimento. E perguntou a massa do corpo. Isso aí, galera. Não dá uma resposta direta, mas a gente usando as duas equações a gente encontra, né? Energia cinética não é mv² sobre 2? Quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Aqui é uma análise escalar direta, sai a resposta, tá bom? Então, ó, vamos fazer? Energia cinética é mv² sobre 2, quantidade de movimento é m vezes v. Ele me disse que a energia cinética vale 100 joules e a quantidade de movimento vale 40. E ele quer saber qual é a massa. Gente, essa aqui é um estudo apenas da abordagem escalar da quantidade de movimento. E nos exercícios do vídeo de menu eu farei exercícios com abordagem vetorial também, para você entender bem, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos fazer esse cara. Esse cara aqui, ó, é igual a 100, ele falou. Gente, então olha só como eu vou escrever. Então, m vezes v sobre 2 é igual a 100. Por que m vezes v, Boaro? Não é v quadrado? Eu vou escrever m vezes v. Sabe por quê? Meu querido, porque m vezes v, mv, não é a quantidade de movimento? Então, ó, continuando o raciocínio. Então, quantidade de movimento, que ele disse que vale 40, tá bom? Quantidade de movimento vale 40 kg/metro por segundo. Então, vai ficar assim, ó, 40 vezes v sobre 2 é igual a 100. 40 vezes v sobre 2 é igual a 100. Então, aqui dá 20, né? Então, 100 sobre 20 é o mesmo que 10 sobre 2, que é 5. Então, v é igual a 5. Tá bom, 5 metros por segundo. Foi isso que ele me pediu? Não, ele quer a massa. Beleza, agora eu volto lá e substituo. Como Q é igual a m vezes v, 40 é igual a massa, que é o que ele quer, vezes a velocidade, que vale 5. Quanto que vezes 5 dá 40? 8, né, meu? 8. Então, a massa é igual a 8 quilogramas. Tá legal? Então, tá aí, ó. Exercício que mistura energia cinética com quantidade de movimento. Tá? Isso é muito comum. A gente vai fazer bastante exercício para você aprender direitinho. Tá legal? Meu querido, resposta letra A. Aqui, letra B. Resposta letra B. Galera, deixa o link aqui então para o vídeo de menu, tá? Vídeo de menu você vai encontrar vários exercícios aqui. Eu faço tudo detalhado e passo a passo para você aprender bem. No meu site, fisicaparavestibulares.com.br. Tudo junto, sem acento. Você encontra as listas lá. Gente, dinâmica faz parte da mecânica. Então você pega um vídeo de menu. Se você usa smartphone ou tablet, ele aparece tudo resumidinho como menu. Você clica no menu, ele abre. Você clica em mecânica, ele abre, você pega a dinâmica lá e você pega as aulas separadas, as listas. Tá bom? E dos 7 exercícios que eu preparo na lista, 5 eu gravo e posto aqui para você aprender, tá bom? Gente, dá um trabalho incrível. Para vocês terem uma ideia, só os exercícios de cinemática, que foram 25 aulas, se eu não me engano, 25 aulas de cinemática, só os exercícios de cinemática
eu gastei 3 meses para gravar só os exercícios cinemáticos, sem contar as aulas cinemáticas. Dá muito trabalho, tá bom? Meu canal se encontra a resolução de todos os exercícios do Enem, totalmente grátis para todo mundo. Galera, por favor, hein, ó, dá um joinha no vídeo, meu, dá uma força para mim, tá? Muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!